dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana Moura e com edição de Arquimedes Santos e produção de Bruno Primon, está no ar o podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. O tema de hoje, na realidade, é uma homenagem a um grande médium da atualidade, Divaldo Pereira Franco. No último dia 5 de maio, Divaldo comemorou 93 anos de vida. Ele é natural de Feira de Santana, na Bahia. Sua mediunidade se aflorou desde a mais tenra idade. Algumas manifestações lhe trouxeram situações embaraçosas e difíceis, mas Divaldo sempre persistiu em seu ideal. Tendo o espírito de Joana de Ângeles como sua mentora, Divaldo psicografou mais de 250 livros que tiveram os direitos autorais doados em cartórios para instituições filantrópicas. Além de médium, Divaldo é orador e grande divulgador do espiritismo, além de ser professor e filântropo. Fundou em 1952, junto com seu amigo Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade Mansão do Caminho, que ajuda diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais de 3.000. Assim como no episódio em homenagem a Chico Xavier, hoje vamos contar com a colaboração dos nossos amigos de Ideal Espírita para nos contar histórias e experiências relacionadas a Divaldo. Para começar, vamos ouvir um depoimento de Edson Sardano. Edson é filho de Miguel de Jesus Sardano e Terezinha Sardano. Ambos fundaram em 1976 o Centro Espírita Bezerra de Menezes e em 1986 a Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, em Santo André. Vamos saber, de Edson Sardano, um pouco mais sobre a convivência de sua família com Divaldo Franco. Meu nome é Edson Sardano, eu sou filho de Terezinha e Miguel Sardano, dois grandes batalhadores da doutrina espírita, divulgadores da doutrina espírita, e os principais responsáveis pela vinda do Divaldo aqui para o Sudeste. Divaldo esse que nós homenageamos hoje, pelos seus 93 anos de idade, mais de 70 na divulgação da doutrina espírita, na prática da caridade. A nossa maior referência entre os encarnados hoje, na doutrina espírita, de moral, de trabalho, do que a gente possa imaginar. Divaldo sempre foi muito presente na nossa família. Eu tenho a honra e a responsabilidade, de conviver com ele desde o comecinho dos anos 60, quando meus pais o trouxeram para uma palestra aqui em Santo André. Quero crer, por volta de 1964. Eu tenho até uma foto com o livro Mestre de Amor, o primeiro livro que Divaldo publicou, autografado por ele, dessa época. E desse dia para cá, a presença do Divaldo foi constante, se hospedando em nossa casa, contando histórias, convivendo. Realmente foi uma bênção esses anos todos, mais de 50 anos, convivendo intimamente com o Divaldo. Foram vários os episódios. Divaldo foi muito importante nas nossas vidas, na minha, quando eu decidi entrar na Polícia Militar em 1979 e tinha muitas dúvidas com respeito às características complexas da carreira. Divaldo me incentivou, falando da importância dos cristãos, dos espíritas, em todas as atividades. Divaldo foi muito importante também quando eu decidi ingressar na política, e mais uma vez ele valorizou e incentivou, afirmando que todos os espaços da sociedade precisam de pessoas com consciência, com uma postura, o comportamento cristão. Então eu tenho inúmeros exemplos de vida, inúmeros, não só exemplos de vida, inúmeras referências, fatos que a gente pôde presenciar, pessoas com as quais eu convivi em função dele, Chico Xavier, Ivone Pereira, criaturas que estão hoje aí vamos dizer assim, na história, não só da doutrina espírita, mas na história brasileira e em alguns casos até mundial, mas me foram proporcionadas
pela convivência com o Divaldo. Fenômenos mediúnicos que nós observamos nas orações que fizemos em casa, como a emanação de perfume e um monte de outras oportunidades, vários exemplos que vieram a partir da presença, da mediunidade do Divaldo. Sem contar os exemplos que eu vi de outras pessoas, do consolo, da ajuda que Divaldo proporcionou em função da sua palavra, das suas ações. Realmente Divaldo é uma criatura à frente do seu tempo, mais uma vez eu digo, um grande orgulho, um grande privilégio e uma responsabilidade gigante ter tido essa convivência, ter tido essa oportunidade com o Divaldo Franco. Eu me sinto um privilegiado até hoje. Ele vem para cá, em Santo André, faz o seu evento ali na creche Amélia Rodrigues, mínimo anual. Ele já tem uma agenda muito grande de compromissos, a idade avançada também, às vezes com alguns problemas de saúde, mas não abre mão desse compromisso e fica em casa, convive com a gente. É realmente uma grande bênção. O nosso centro aqui, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, tem esse nome porque logo que as pessoas estavam se reunindo lá na nossa casa, nós morávamos no Vale Jardim, tinha um salãozinho no fundo e fazíamos a reunião ali. Algumas pessoas, Divaldo esteve numa dessas reuniões e o espírito Dr. Bezerra de Menezes, comunicando-se por meio de Divaldo, orientou o grupo a formalizar um centro espírita. Quando esse centro foi formalizado, veio a ideia de batizá-lo de Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em função de ter sido o primeiro espírito a se manifestar no centro em formação por meio da mediunidade do Divaldo. Eu poderia falar aqui por muito tempo, eu poderia falar aqui o dia inteiro, porque são muitos exemplos, são mais de 50 anos de convivência, mas fica aqui algumas palavras, ficam aqui alguns exemplos e deixando para ir para as redes da internet, as redes sociais, a grande admiração, o profundo respeito que eu tenho por Divaldo, minha família toda, e os nossos votos de felicidades. São 93 anos, a gente sabe que a vida humana tem seus limites, Divaldo mais do que ninguém sabe e prega isso, então é um espírito que está aí, vamos dizer assim, no limiar da sua missão, da sua tarefa entre os encarnados, mas sem dúvida nenhuma, quando estiver no plano espiritual, o seu compromisso e o seu alcance vai se alastrar de uma forma assim incalculável. Será um espírito a continuar a influenciar, a ajudar, a iluminar a atividade da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Eu não tenho a menor dúvida dessa afirmação. Que Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez, então, parabéns ao nosso Divaldo Franco pelos seus 93 anos nessa encarnação. Um grande abraço. Gentilmente, o pai de Edson, Miguel Sardano, nos contou sobre o início da sua amizade com Divaldo e suas histórias com ele. A minha relação com Divaldo Franco vem de 1965, quando fazia parte do movimento de mocidades espíritas, e nós o convidamos para fazer a palestra de abertura. E daí em diante selou uma amizade entre nós, coisas do passado, com certeza, né? E a gente se tornou colaborador dele no estado de São Paulo. E eu me tornei também um apresentador dele nas palestras, porque eu tenho os dados de memória, de tal forma que facilitava. Certo dia, já faz alguns anos, aliás, certa noite, já faz alguns anos, eu fiz a apresentação do Divaldo, mas antes da apresentação, eu recebi um bilhete. E um bilhete dizendo assim, olha, há um carro na porta do Teatro Cacilda Becker, lá em São Bernardo, que está atrapalhando a entrada, porque o carro está bem parado no meio, está ligado e ninguém sabe de quem é o carro.
Eu peguei o bilhete, falei a marca do carro. Quando eu falei a placa do carro, eu mal completei e disse: mas esse carro é meu. E, e eu no microfone, de tal forma que suscitou uma gargalhada do povo que durante uns 5 minutos não parava de rir, porque eu fui anunciar exatamente, pedindo ao proprietário, né, que fizesse o favor de retirar aquele carro de lá, a placa tal. Quando eu comecei a falar na placa, pronto, já identifiquei que era meu carro, né? E então, Divaldo até hoje, às vezes faz brincadeira comigo, vai contando esses fatos, essas mancadas por aí afora. Miguel nos contou mais um pouco sobre a sua experiência com o nosso homenageado Divaldo Franco. Divaldo trabalhava como funcionário público no IPASE, o Instituto de Previdência, hoje extinto, né? E trabalhava e ao mesmo tempo viajava, fazendo as palestras em fim de semanas, feriados prolongados e licença-prêmio como funcionário público, de tal forma que ele administrava esse tempo assim. Às vezes nós viajávamos, eu digo nós porque eu me coloquei à disposição dele para monitorar aqui em São Paulo, transportá-lo e hospedá-lo, porque ele não tinha contatos em São Paulo. Ficava em hotéis, sabe? E não era muito confortável. A partir desse período, nós começamos a recebê-lo em casa e fomos à Mansão do Caminho muitas vezes. Aliás, todos os anos a gente ia passar um período nas férias, sempre 10 dias, 15 dias, na Mansão do Caminho, lá em Salvador. Bom, fatos históricos da relação das viagens, esse vai e vem, né? Porque Divaldo tem um bom humor, gosta muito de coisas assim agradáveis, de conversas boas, úteis e também jocosas, porque ocorreram algumas nesse sentido. E nessas andanças, alguns episódios engraçados que ocorreram. Uma vez foi em São José do Rio Preto, onde Divaldo todos os anos costumava ir, e até recentemente, todos os anos cumpria um roteiro de palestras na região. E eu, organizando esse trabalho, assumi essa tarefa de organizar as palestras dele no estado de São Paulo, tomar conta da agenda. Em São José do Rio Preto, um casal, ele juiz aposentado e a senhora dele, moravam num sobrado lá no centro da cidade, em São José do Rio Preto. E um dia eu, transportando o Divaldo, fui até a casa do Dr. Brasil, deixei Divaldo na porta e disse: olha, você sobe para ganhar tempo, né, enquanto eu vou estacionar. E enquanto eu estava voltando do estacionamento do carro, Divaldo já estava lá conversando com o casal e encontrei com um amigo nosso lá de São José do Rio Preto, que também, coincidentemente, ia visitar o Dr. Brasil.
e ele costumava dar o passe, né, ao Dr. Brasil. E eu me juntei a ele e subimos. Era uma quadra, mais ou menos, um pouco. Entramos lá num sobrado, onde o Dr. Brasil morava, né? E a porta estava fechada. E falei, meu Deus, e agora? Num silêncio, não tinha conversa, né? Eu tive a ideia de abrir aquele postigo. É uma janelinha que fica assim, por dentro, que a pessoa abre e vê quem é e tal, né? Para saber se abre a porta ou não. Mas como não tinha ninguém, estava silêncio e a gente tinha muita amizade com o Dr. Brasil, eu enfiei a mão por dentro, girei o tambor, a chave, né? E os dois entramos. Entramos e sentamos na sala, no sofá. Eu comecei a reparar que estava estranho. Eu falei, engraçado. O Dr. Brasil tinha uma bela estante de livros aqui, ele era muito estudioso, gostava muito de ler, escrevia artigos, tal, era um poeta. Olhei outro lado e falei, nossa, mas os móveis também foram trocados, está esquisito, você não acha? Eu falei, o amigo, ele também acho. Muito estranho. Desse instante, a empregada que estava fazendo alguma coisa na cozinha, a gente escutava o barulho, né? Ela passou pela sala e viu nós dois sentados ali. E nós perguntamos, eu perguntei a ela, por favor, minha filha, Divaldo já está conversando com o Dr. Brasil, eles estão lá dentro? Falou assim, como Divaldo? Não, é que eu trouxe o Divaldo Franco, que é amigo do Dr. Brasil, e ele já terminou, você não sabe? Não, aqui não, o Dr. Brasil, quem é o Dr. Brasil? Ah, aquele casal, sim, é. Não, eles moram aqui do lado, não era a casa que o Dr. Brasil morava, né? E, no entanto, ficamos lá bem folgados e tal. E aí, Divaldo, descemos, saímos e entramos logo na casa do Dr. Brasil. E Divaldo disse, nossa, mas vocês demoraram, o que houve? Falei, nem te conto, Divaldo. Nós entramos na casa errada, eu não reparei. E o Ricardo, meu amigo também, que mora em Rio Preto, né? Não reparou. Automaticamente entramos, sentamos e começamos a conversar. E aconteceu isso. Aí nos demos conta que estava na casa errada. Foi interessante. E aí tem outras mancadas, como ele costuma dizer, né? As minhas mancadas nessas andanças pelo nosso Brasil. Está preparado para ouvir uma boa história? Nosso próximo convidado é um mineiro que tem sempre uma história agradável para contar. Jové, que é expositor, vai nos passar um pouco dos ensinamentos que constam nos livros de Divaldo e vai nos contar uma história recente que aconteceu com seu pai. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para mim é uma alegria poder falar sobre o nosso querido Divaldo Pereira Franco, porque eu acho que é uma forma de até agradecer por tudo que eu aprendi com ele e estou aprendendo através das suas palestras, através dos seminários que eu tive a oportunidade de participar aqui em Santo André, e através dos livros e principalmente do seu exemplo. Eu tive a oportunidade de nascer no lar espírita. O meu pai sempre foi espírita porque o meu avô, o Sr. José Juvencio do Sacramento, ele era espírita. E a minha mãe era de formação católica, mas depois que casou-se com meu pai, conhecendo a doutrina, se tornou espírita também. Certa feita,
por volta, ou melhor, precisamente em 1982, eu estava servindo o exército na cidade de Itajubá, no interior de Minas Gerais. Eu sou natural de Caxambu, também no sul das Minas Gerais. E numa sexta-feira o Divaldo ia fazer uma palestra em São Lourenço. Meu pai já tinha me avisado, olha, vai ter a palestra do Divaldo. Você vem de Itajubá, o ônibus passa em São Lourenço, você fica em São Lourenço, para nós irmos, eu, você, a sua mãe e o seu irmão, para nós irmos à palestra do Divaldo. E assim foi feito. Na sexta-feira eu vim para passar a final de semana em casa, fiquei em São Lourenço, e o Divaldo fez a palestra, como sempre, maravilhosa, com muitos ensinamentos, com muito esclarecimento e consolo para todos nós. E no final da palestra, como de costume, nós fomos cumprimentá-lo. Ele autografou um livro cujo título é Nas Fronteiras da Loucura. Mas por falar nos livros psicografados por Divaldo, ele nos traz inúmeros ensinamentos, como por exemplo a série psicológica da Joana de Ângeles, além dos ensinamentos, traz também um enorme conforto, quando, por exemplo, em um livro Autodescobrimento, ela fala sobre a morte, que ninguém pertence a outrem, e somente se perde o que não se tem. Então, mostrando para nós que nós não precisamos ficar preocupados, que nós não perdemos ninguém. Porque se a gente tem alguém, a gente carrega no coração. E quando nós ficamos um pouco separados, o amor, ele não extingue, ele não termina, ele aumenta. E depois tem aquele encontro gostoso que nós encontramos com os nossos entes. Ela também fala do planejamento. Tudo quando se tem a fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso no qual o improviso não tem lugar, nem tampouco o arrependimento tardio, que se equipa de cuidados e erra menos. Quem estabelece roteiros e segue-os acerta mais. Então, mostrando para nós do nosso planejamento, planejarmos tudo o que nós formos fazer, que fica muito mais fácil. Em o livro Os Conflitos Existenciais, ela fala da cura, porque nós temos uma preocupação em curar dos nossos males, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E ela diz o seguinte, neste livro: a cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Então, mostrando para nós, como Jesus disse, vá e não peques mais. Então, nós temos que sempre nos renovarmos, nos transformarmos moralmente. Em o livro Ser Consciente, também da série psicológica, ela fala da oração. Quem ora, fala. Quem medita, ouve, dispondo de recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Então, mostrando para nós a importância da oração. Quando nós falamos, nós podemos conversar com Jesus, falar das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas tristezas. E quando nós fazemos a reflexão, quando nós fazemos a meditação, é a hora de nós ouvirmos Jesus, é a hora de nós ouvirmos os espíritos superiores, é a hora de nós ouvirmos os nossos mentores conversar conosco. Então, por isso que a oração é de fundamental importância. No mesmo livro também, O Ser Consciente, ela fala da nossa família. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente, o que merecem. Então, é verdade, né? A nossa família é para nós aprimorarmos, para nós lapidarmos as arestas, principalmente neste momento de pandemia que nós vivendo. E ela também fala do amor. Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva e ególatra, mostrando para nós que cabe a cada um de nós amarmos incondicionalmente, porque amar depende de nós, e ser amado
Já não depende de nós, depende dos outros. Então cabe o papel de cada um de nós amarmos uns aos outros, como nos ensinou Jesus. Também outros autores espirituais do Divaldo, nós temos o Manuel Filomeno de Miranda, onde ele trata da obsessão e da desobsessão. Em O Livro Entre Dois Mundos, ele fala sobre o ciúme e inveja. Isto é, todos esses fatores de perturbação emocional refletem-se na área da saúde, dando surgimento a patologias graves. Os que afirmam muitos cancerologistas, cardiologistas e outros profissionais da saúde, de ambos os planos. Então, comprovando o que a ciência já vem falando, que os nossos sentimentos, principalmente os inferiores, afetam muito a nossa saúde. Ele também fala da compaixão. A soma do serviço de compaixão anula a gravidade dos equívocos. Então, tudo aquilo que nós tivermos feito, tudo aquilo que nós acharmos que nos incomoda, que nós cometemos alguns enganos, alguns erros na nossa trajetória, nós não devemos ficar somente com o sentimento de culpa. Devemos o quê? Ter compaixão, se colocar no lugar do outro, para que nós possamos ter consolo e ir reparando os nossos erros e as nossas falhas. Ele também fala do pensamento, em O Livro Entre os Dois Mundos. Pelo pensamento, cada um de nós elege a companhia espiritual que melhor lhe apraz. Então, nós vejamos bem, através daquilo que nós pensamos, nós vamos atrair os espíritos para nós. Em O Livro Guilhões Partido, ele fala da culpa. Punição maior para o culpado é a presença da culpa. Então, nós vejamos bem, quem fica carregando a culpa, ele sofre. E quem trabalha, quem ajuda, quem faz a caridade, se liberta. Em O Livro Guilhões Partido também, ele fala sobre a importância do Evangelho no lar, que produz asepsia mental no recinto, impondo aos hóspedes invisíveis e perniciosos compreensível mal-estar que os obriga a transladar-se. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, trazemos Jesus para a nossa casa, a vibração, o panorama espiritual modifica. E aqueles espíritos que não têm a simpatia com o Evangelho, com o amor, com o bem, eles se sentem incomodados e se afastam. E ele também diz sobre a dor, que a dor não é de origem divina. A dor, portanto, possui caráter transitório, com função específica e de fácil superação, desde que o homem se obstine a atingir as finalidades legítimas da existência. Então, a dor não é de Deus, porque ela tem caráter provisório, ela vai passar. E tudo que Deus traz para nós é definitivo. Então, a dor, ela é provisória, ela passa. E também, os livros de Amélia Rodrigues, traz um consolo enorme, porque a Amélia Rodrigues, ela faz descrições maravilhosas do Evangelho de Jesus, onde nós sentimos, nós conseguimos vivenciar aqueles momentos, aquelas passagens do Evangelho, onde Jesus tratava com tanto carinho, com tanto amor. Por exemplo, em O Livro Trigo de Deus, ela fala da inferioridade, que o pior inimigo do homem é a sua inferioridade, mostrando para nós que o nosso maior problema está em nós e que fica muito fácil de nós solucionarmos os nossos problemas. Ela fala também da precipitação. A precipitação põe a perder os melhores projetos humanos. É sabedoria saber esperar. Então, falando aqui para nós da paciência. Em O Livro A Luz do Mundo, ela diz o seguinte: o maior no reino dos céus é aquele que se fizer o menor. O maior se apaga servindo, mostrando para nós que o maior no reino de Deus, como disse Jesus, é aquele que serve, é aquele que se fizer servo. Então, nessas obras maravilhosas do Divaldo, a gente tem inúmeras coisas que nós podemos estudar, aprender, achar um caminho e até nos consolarmos. Um fato interessante também, logo depois que o Divaldo fez essa palestra em São Lourenço, eu voltei para Itajubá, que eu morava em Itajubá, como eu disse, e ele foi fazer uma palestra em Caxambu, na minha cidade natal. Mas eu morava em Itajubá, foi durante a semana, eu servi o exército, era distante, eu não tinha como me deslocar de Itajubá para Caxambu. Mas o meu pai era o presidente do Grupo Espírita 25 de dezembro. E meu pai, assim como os outros confrades, o centro foi fundado em 1917, muito organizado,
tinha leitura da ata, formação da mesa. Então o Divaldo foi convidado e como ele vinha pela região, ele agendou a palestra em Caxambu. O centro de Caxambu é um centro confortável, relativamente grande, acolhe bastante pessoas. Mas o meu pai era o presidente, ele sabendo disso, o Divaldo era muito conhecido, ele ficou preocupado em acolher o maior número de pessoas no centro espírita. Em Caxambu tinha a FUNABEM. A FUNABEM é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Era um órgão federal. E na FUNABEM tinha um cinema. E o cinema poderia acolher um número maior de pessoas. E o diretor da FUNABEM era uma pessoa muito gentil, uma pessoa que colaborava muito com a cidade, porque sendo a FUNABEM um órgão federal, naquela época tinha recursos, e ele acolhia não só os internos, mas também todas as solicitações da cidade, das pessoas. O senhor Antônio Luiz, que era o diretor, ele acolhia. E meu pai foi conversar com ele para ver se ele poderia ceder o cinema da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, da FUNABEM, para que pudesse ter maior número de pessoas. E o senhor Antônio aceitou prontamente. E estava naquele planejamento de fazer a palestra, aquela coisa toda. E o dia da palestra, mas no dia da palestra eu não estava. Aí ocorreu a palestra e eu quis saber como que foi. Eu peguei e liguei para o meu pai, lá de Itajubá. Aí meu pai falou, olha, eu conversei com o senhor Antônio Luiz, ele nos cedeu o cinema, foi uma maravilha, muito bonito, mas quase que eu cometi um engano, quase que eu cometi uma falta de carinho, uma falta de consideração com o senhor Antônio. Eu falei, mas como assim, pai? Ele falou, pois é, na hora de formar a mesa, com os nossos confrades, com as pessoas, algumas autoridades que estavam presentes para ver o Divaldo, eu era encarregado e eu comecei a chamar as pessoas. Chamei um, chamei o outro, e os lugares, a mesa, foram acabando. Quando está faltando quase 2 lugares, um confrade, amigo nosso lá do Centro Espírita, veio e falou, Jové, tem o senhor Luiz, o senhor Antônio Luiz, que é o diretor, vai acabar a vaga e você não vai chamar? E aí, meu pai ficou assim, meio constrangido, e ele falou no telefone para mim, olha meu filho, o que me salvou foi o Evangelho. Eu falei, como, pai, salvou o Evangelho? O senhor deu um Evangelho para o senhor Antônio Luiz? Ele falou, não foi nada disso não. Eu chamei mais um confrade nosso, sentou junto à mesa e falei, só tinha um lugar. Falei que eu tinha deixado propositalmente o último lugar para o senhor Antônio Luiz. Porque, segundo o Evangelho, os últimos serão o primeiro. E aí eu consegui me livrar dessa situação. Então nós vejamos bem, não é? Que o Evangelho, ele sempre nos auxilia, mas, como nós vimos, nós devemos, nas mensagens do Divaldo, nós devemos planejar. Naturalmente, se meu pai tivesse planejado melhor, escrito quem iria chamar em relação aos números de cadeira, ele não precisaria passar por essa dificuldade. O meu amado pai, ele tem 95 anos, sempre dedicado à doutrina, sempre em ajudar as pessoas, sempre servir, sempre em estudar a doutrina. E ele, o maior exemplo que ele deixou para nós foi a postura, o maior exemplo foi a conduta que ele sempre fez. E agora ele está bastante idoso, 95 anos, como eu disse, a minha mãe já desencarnou, ele está lá em Caxambu, junto com as cuidadoras, porque nós, os irmãos, nós somos, comigo, 6 irmãos, nós não estamos podendo ir visitá-lo. Então tem 3 cuidadoras, tem uma fisioterapeuta e um enfermeiro que cuida dele. E ele tem uma alergia, ultimamente, profunda, e ele fica se coçando, e aquelas coceiras estão virando feridas, sangram. Já levamos um dermatologista, um endocrinologista, e está muito difícil a situação dele, porque ele está cheio de machucadinho pelo corpo. Mas no dia 5 de maio, agora de 2020, ele tinha uma consulta com uma dermatologista em Bahia Pendi. Mas antes do dia 5,
no começo do mês, ele começou a tomar um calmante porque a endocrinologista achou que era um problema emocional. E ele tomando um remédio controlado, ela acreditava que poderia surtir algum efeito. Ele começou a tomar um remédio, no início começou a fazer bem, mas aquele remédio provocou um mal muito grande. Deixou ele totalmente trêmulo, totalmente desestabilizado, sem condições até de andar sozinho. Precisava as pessoas estar levando ele ao banheiro e conduzindo. E ele ela suspendeu o medicamento, no dia 5 ele ia voltar ao médico. Na madrugada do dia 4 para o dia 5, que ele foi deitar, a cuidadora disse que ele já não estava muito bem, que ele estava trêmulo. Ele deitou e dormiu. E ela me contou que de madrugada ele acordou. Era por volta das 2, 3 horas da manhã. E ele chamou. Sandrinha é o nome da cuidadora. E ela falou: pois não, senhor Jovel, o que foi? Que ela dorme no quarto junto com ele. O que foi? Ele falou: quero te contar uma coisa. Ela falou: o que é que o senhor vai contar? Eu quero contar para você que eu estava lá no Centro Espírita, em Itajubá. Olha que interessante. Então, ela falou: que isso, senhor Jovel? O senhor não estava em Itajubá, o senhor está aqui na casa do senhor, o senhor está dormindo. Ele falou: não, eu estava lá no centro, em Itajubá, e lá no centro, em Itajubá, eu tomei um passe. Ela falou: que isso, senhor Jovel? O senhor está dormindo? Ele falou: eu tomei o passe, sim. E você sabe quem me deu o passe? Isso no dia 5 de maio. Ela falou: quem, senhor Jovel? Ele falou para ela: é o Divaldo Pereira Franco. Ela falou: então tá certo, senhor. O senhor está aqui, vamos dormir. No outro dia ela me ligou para poder falar que ele tinha acordado à noite, tinha falado de Itajubá, do Centro Espírita, e tinha falado também do Divaldo. Mas a ligação era para dizer que ele acordou muito bem. Ele acordou muito bem, foi até o banheiro sozinho, houve uma melhora significativa. Bom, com essa melhora significativa, necessariamente, não quer dizer que o Divaldo foi lá, deu o passe, até pode, mas não necessariamente. O que a gente pode entender é que uma energia ou o próprio estado emocional dele trouxe uma melhora para ele. Ou se foi um sonho, por exemplo. Se foi um sonho realmente, se ele sonhou. Mas, se ele sonhou, isso demonstra o quê? A confiança, a fé que ele, sonhando que tivesse tomado um passe, ele melhorou. E com certeza no outro dia ele acordou melhor. E uma outra hipótese também é a certeza que algum espírito possa ter transmitido as energias de acordo com o merecimento dele, e ele tomou o passe e se sentiu melhor, e se fortaleceu e também encontrou uma condição de estar melhor, de ir ao médico, e ele, graças a Deus, está melhorando. Então a gente fica muito contente porque a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos consola, ela nos evangeliza. E as obras do Divaldo, desses autores espirituais, os ensinamentos que o Divaldo tem trazido, têm nos ajudado muito. Eu fico muito agradecido de poder relatar esses fatos. Deixo para tudo um forte abraço e um grande beijo. E fique com Deus. Nosso amigo Sandro Melo também nos deixou uma história. Diga aí, Sandro, como foi o seu primeiro encontro com o Divaldo? Falando um pouco do Divaldo, a primeira vez que eu vi ele estava fazendo um evento em Santo André, no antigo Parque Duque de Caxias, atualmente conhecido como Parque Celso Daniel. Na ocasião, a plateia estava lotada e ele começou a psicografar. Isso faz mais ou menos 25, 30 anos. E o que me impressionou muito foi o fato de, depois de algum tempo, encerrada a psicografia, ele se levantou, olhou para a plateia e falou o nome de uma pessoa. Obviamente, no momento eu não recordo. Eu estava a 3 metros do senhor que se levantou, pois a mensagem era endereçada para ele. Interessante que Divaldo começa a narrar. A carta era da esposa desse senhor, que havia desencarnado havia mais ou menos alguns meses. O senhor, extremamente tocado, começa a chorar copiosamente.
Detalhe, ele é um psiquiatra. E os detalhes da carta, eu lembro que cada vez que o Divaldo falava algum detalhe mais íntimo, a emoção tomava mais conta. Foi uma experiência para mim muito forte, muito interessante, extremamente emocional. E foi bom ver o quanto foi bom para ele receber essa mensagem, mostrando para ele que sua esposa continuava viva e que um dia eles poderiam voltar a se encontrar. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Divaldo e que me impressionou muito. O próximo a nos contar uma história é o nosso amigo de ideal espírita, o expositor Ricardo Michelin. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre a tarefa de Divaldo Franco. De fato, é algo que veio a fazer com que eu refletisse muito do ponto de vista de responsabilidade do trabalho mediúnico, né? Eu recordo que no início da trajetória de Divaldo, nós vamos ter já uma presença expressiva de Chico Xavier, inclusive da elevada estrutura espiritual a qual o Chico era cercado, com seus mentores espirituais de, entre aspas, de alta expressão. E Divaldo, então, quando ele tem noção da sua mediunidade e que ele começa a empreender de forma mais consistente o trabalho mediúnico para nós, ele vai ser colocado, entre aspas, à prova de querer saber quem era o seu mentor espiritual ou o seu mentor do trabalho mediúnico ao qual ele deveria exercer. E nós sabemos hoje que tratava-se de Joana de Ângeles, e Joana, de forma muito inteligente, ela não revela para Divaldo quem ela é efetivamente durante algum tempo. E isso vai fazer com que Divaldo tenha que exercer um trabalho íntimo no sentido de conter a sua curiosidade, no sentido de conter a sua expressão do trabalho mediúnico, no sentido até de valorizar o trabalho ao qual ele estava fazendo, independente de quem passasse a mensagem. E claro, eu também fico imaginando, e agora aqui inferindo na posição do Divaldo, o quanto deve ter sido o trabalho de conter o ego, de conter o orgulho, dentro de um cenário bastante marcante naquele momento no Brasil. E aí vem a reflexão no sentido de que nós temos, enquanto espíritas, enquanto médiuns, a responsabilidade de mantermos a comunicação espiritual de forma a trazermos à luz as mensagens espiritualizantes, edificantes, aquelas que são importantes para o progresso dos seres humanos ou dos seres encarnados, independente de quem seja a entidade espiritual que nos traz essa comunicação, e independente do quanto queremos ser glorificados por isso, que é um ponto que deveríamos de evitar e que Divaldo, em sua trajetória, nos ensina tão bem. Esse é o meu ponto de vista, no sentido da responsabilidade do médium, da responsabilidade que temos, inclusive nos dias de hoje, com tanta tarefa sendo necessária à execução. Obrigado por me permitirem compartilhar com vocês essa visão, essa reflexão, e até uma próxima oportunidade.
A expositora Elda Petrin nos conta uma experiência maravilhosa que teve com o Divaldo. Quando eu comecei o trabalho da psicografia, isso já faz uns 30 anos, eu tinha muitas dúvidas, porque eu ainda não estava acostumada com essa aproximação dos espíritos, de sentir, né, a sensibilidade, porque a minha mediunidade, ela é uma mediunidade por inspiração, ela é uma mediunidade intuitiva, então eu sempre escrevi por intuição. Hoje eu já consigo diferenciar, inclusive, quando é um espírito do outro, mas há 30 anos atrás eu não conseguia. E eu comecei a fazer as psicografias, escrever. E naquela época as pessoas pegavam muito no pé dizendo que era animismo. E eu vou te dizer uma coisa, eu bem que gostaria que fosse animismo, viu? Porque vinham cada coisas interessantes, tão importantes, que eu pensava assim, bom, se isso for animismo, até que eu sou bem espertinha. Então, quando o Edivaldo veio aqui, uma vez em São Caetano, aqui no Paulo Machado de Carvalho, eu imprimi todas essas mensagens, essas psicografias, escrevi uma carta com todas as dúvidas que eu tinha e coloquei junto no envelope. E pensei assim, bom, eu vou ficar por último na fila e quando passar eu faço uma pergunta para ele. Eu lembro que naquela época até eu comprei um livro dele chamado Filho de Deus, né? Que ele psicografou a Joana, um livro maravilhoso. E eu fiz isso, esperei o teatro esvaziar, fiquei a última da fila. Mas alguém teve a mesma ideia do que eu, a mesma ideia que eu, então eu fiquei como a penúltima na fila. E quando eu passei com o Divaldo, ele autografou o livro, eu entreguei o envelope para ele e eu fiz a pergunta, né? Eu falei assim, Divaldo, não quero abusar, aqui tem algumas mensagens que eu psicografo que eu não sei se é animismo. Eu gostaria, quando você puder, que você me desse uma opinião, porque eu tinha colocado inclusive um outro envelope dentro, selado com meu endereço, porque eu pensei na minha ingenuidade, né? Eu falei, ele vai levar isso, ele talvez dê uma olhada, depois ele me responde. Mas ele começou a conversar comigo. Ele começou a me falar um monte de coisa, ele passou a mão assim no envelope e ele começou a me falar bastante coisa. E depois, quando eu comecei a refletir, né, porque na hora eu estava muito emocionada, quando eu voltei para casa e eu comecei a pensar no que ele tinha falado, ele respondeu todas as perguntas que eu tinha colocado para ele por escrito, não é? Então deveria estar ali a minha mentora, os espíritos que estavam se comunicando comigo e que disseram para ele para eu continuar nesse trabalho, né? Ele me explicou como que era a mediunidade de inspiração, disse para eu continuar com os exercícios, me motivou a fazer esse trabalho, tanto que eu faço esse trabalho até hoje. Então eu só fui perceber que o Divaldo tinha respondido tudo que eu tinha perguntado quando eu cheguei em casa, refletindo a respeito de tudo que ele me falou. Eu anotei tudo num caderno para ficar ali enquanto estava fresquinho na memória. Depois eu parei e falei, gente, ele respondeu tudo. Ele passou a mão em cima do envelope, ele respondeu todas as minhas perguntas. Então esse foi um momento que eu tive com o Divaldo Franco, não é? E eu amo o Divaldo porque eu encomendava as fitas cassete com palestras dele lá direto de Pau da Lima, da Bahia. E Divaldo sempre foi a minha companhia aqui, quando nos fins de semana eu organizava a casa, eu tinha que passar roupa, que é uma tarefa que demora muito tempo. Divaldo sempre foi meu companheiro, porque naquela época não tinha internet, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Eu tenho aqui uma caixa cheia de fitas cassete e eu te digo que a minha maneira de falar foi muito influenciada pelo Divaldo. Até hoje eu ouço Divaldo Franco com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão. Eu aprendi a falar imitando Divaldo Franco. É claro que é uma imitação, no começo, muito pobre, não é? Mas o que é bom tem que ser imitado. Não está aí Jesus para a gente poder imitar como modelo? Então, o Divaldo sempre me inspirou nas minhas palestras até hoje, não é? Até hoje, Divaldo me inspira. Então, esse foi um momento que eu tive com ele. E um membro da nossa equipe registrou a sua história com o Divaldo. Diga aí, Bruno Primon, como foi?
Certa vez eu estava a trabalho em Salvador e fui até a sede de um cliente para ministrar um treinamento. E após o término deste treinamento, eu notei um grupo de alunos se organizando para saírem para beber mais tarde. E eu também notei que um deles disse que não iria, no que ele ficou sendo fustigado pelos demais, até que eles foram embora. E reparei também que este rapaz que ficou na sala carregava nas mãos um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E como ele ainda estava contrariado, em dúvida, eu disse a ele que na doutrina representada por aquele livro que ele carregava, através das palavras do apóstolo Paulo, poderíamos encontrar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele entendeu o recado, ficou surpreso na hora e me perguntou se eu já conhecia a Mansão do Caminho, e eu disse que não. Então ele me disse que ele era de lá e perguntou se eu gostaria de conhecer. Nós saímos do trabalho direto para lá, onde eu pude fazer um tour e conhecer todos os trabalhos desenvolvidos na Mansão do Caminho. Resumindo um pouco a história, um pouco antes de começarem os trabalhos da noite no Centro Espírita Caminho da Redenção, que fica dentro da Mansão do Caminho, eu tive a oportunidade de conhecer o Divaldo. E o Divaldo, ele me recebeu como era de seu costume, em pé e encostado junto ao palco do salão. Era final de 2015 e eu havia acabado de me casar. E uma coisa que ele me disse que me marcou foi que uma pessoa, quando se casa, ela abre mão de 50% da sua liberdade em benefício da outra pessoa, na mesma medida que a outra pessoa abre mão de 50% da sua liberdade em seu favor. E assim sendo, juntos seriam 100%. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Mas fica tranquilo que já estamos preparando um novo conteúdo, cheio de informações e conhecimentos para você. Até lá, você pode acompanhar o nosso conteúdo no Facebook, procurando por podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, no Instagram, @podcast.caegf, pelo YouTube, podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e além do Deezer e do Spotify. Então não tem desculpa para não nos seguir, hein? Obrigada pela sua companhia e nos encontramos no próximo podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.